Você sabia que Ainda Estou Aqui não é a única produção brasileira a levar o Oscar para casa? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Já existiu outro filme antes de Ainda Estou Aqui que ganhou exatamente nessa mesma categoria de filme estrangeiro ou de filme internacional. O filme em questão é esse daqui, ó, Orfeu Negro, que foi gravado no Brasil, foi inspirado numa peça brasileira, usou quase que majoritariamente atores brasileiros e com uma trilha sonora brasileira também. O problema é que esse filme é uma coprodução com uma produtora francesa, e essa produtora francesa era a produtora principal, é que estava encabeçando o projeto. E aí o que acontece? Quando você coloca um filme para ser indicado ao Oscar, quem fica responsável ali por pegar esse Oscar para si, digamos assim, é a produtora principal. Como a produtora principal era francesa, foram eles que receberam o prêmio. Mas ainda assim, há muita gente que considera esse filme aqui como um ganho nosso, porque a produção foi brasileira, eram atores brasileiros, era uma trilha sonora brasileira, era uma história brasileira, era tudo do Brasil. Aproveitando que a gente está falando sobre o Brasil no Oscar, vocês sabiam que o Brasil já recebeu 22 indicações para essa premiação? A primeira delas foi na década de 40, por um filme que não era brasileiro, mas que era inspirado no Brasil, o nome do filme é Brasil, inclusive, e eles usaram essa música Rio de Janeiro aqui, que concorreu como melhor canção original. Mas enquanto o filme do Orfeu não foi considerado nosso e a música ali do Rio de Janeiro era de um filme que não era nosso, esse daqui foi o primeiro filme genuinamente nosso, nossa produção, que concorreu ao Oscar. Foi em 62, O Pagador de Promessas, que é um clássico. E aí na década de 80 a gente tem esse filme aqui, ó, O Beijo da Mulher-Aranha, que concorreu a duas categorias, melhor filme e melhor direção, mas nesse caso também era uma coprodução com os Estados Unidos. E aí em 96 surgiu esse filme aqui, ó, O Quatrilho, que chegou a concorrer ao melhor filme internacional também. 2 anos depois, o filme O Que É Isso, Companheiro concorre ao melhor filme internacional. E adivinha só quem que tava nesse filme? Fernandinha Torres e Selton Mello. Coincidência? Acho que não. Aliás, vocês sabiam que a Fernanda Torres estava num filme que concorreu ao Oscar antes da mãe dela estar num filme que concorria ao Oscar? Porque daí logo em seguida aparece quem? Central do Brasil, um filme clássico que fez história justamente porque concorreu a duas categorias, que era de melhor filme internacional e de melhor atriz, com a própria mãe e proprietária do Brasil, não, no caso a mãe da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, que realmente atuou belíssimamente nesse filme. Inclusive eu acho que esse menino aqui merecia muito um Oscar também, gente, porque ele atuou assim perfeitamente bem. E no caso a gente realmente acreditava que ela ia ganhar, porque a atuação dela, esse filme, ele é muito sensível, muito profundo, mas ela perdeu pra Gwyneth Paltrow, que eu não tenho nada contra ela, mas o filme para o qual ela perdeu, que era do Shakespeare Apaixonado, realmente não é um filme que você imagina que a moça ia ganhar o Oscar, mas ei, tá tudo bem. Aí em 2001 a gente concorreu numa categoria bem diferente, que é a melhor curta em live action. E era por esse filme aqui, ó, uma história de futebol que contava, no caso, algumas passagens da infância do Pelé, a história dele em relação ao futebol. E aí em 2004, se não me engano, Cidade de Deus finalmente foi reconhecido pelo seu trabalho e concorreu a melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Eu digo finalmente reconhecido porque, na verdade, se eu não me engano, ele era de um ano anterior e houve uma estranheza de por que ele não estava concorrendo ao Oscar, sendo que ele ficou reconhecido mundialmente. E aí, em 2004, parece que eles quiseram dar uma recompensada ali, entendeu? E tirar o atraso e colocar ele no radar do Oscar. Alguma coisa assim, gente, me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que entendi é isso. E assim como a nossa primeira indicação ao Oscar, que foi por canção original, a gente também concorreu nessa categoria por um filme que não é uma produção nossa, que é Rio, mas que a canção original é brasileira. A gente também já foi indicado ao Oscar por melhor animação, por uma animação chamada O Menino e o Mundo, que é fofíssima. E aí, chegando para um momento mais recente, em 2020, a gente foi indicado a melhor documentário, uma nova categoria ali que não tinha surgido, pelo Democracia em Vertigem, que falava justamente sobre o impeachment da Dilma e etc. Então, assim, falando sobre países latino-americanos, nós estamos em terceiro lugar. Sim, infelizmente estamos abaixo da Argentina, galera, mas tem como a gente mudar isso. Vamos fazer os nossos corre, entendeu? Ano que vem tá aí, tem mais filme bom pra aparecer do Brasil. Lógico que aqui a gente tá falando de uma categoria só, tá? De filme internacional. Então, pensando nessa categoria em específico, a gente teve indicações um pouco mais abaixo que o México e a Argentina, mas não estamos muito atrás disso. E eu acho que toda essa questão desse auê do Oscar em cima de um filme brasileiro é muito importante pra gente valorizar o cinema brasileiro, que sofre tanto preconceito, especialmente na sua terra. É muito irônico pensar que os próprios brasileiros não são muito apoiadores do cinema que é nosso. E sim, existem muitas produções brasileiras que são bem ruins, eu não posso negar isso. E lógico que isso tem a ver com várias coisas, como a própria falta de investimento na nossa cultura mesmo, na questão de mídias, de cinema e tudo mais. Mas ainda
ainda assim existem muitas produções que valem a pena. Alguns dos meus filmes favoritos são brasileiros. Abril Despedaçado é meu filme favorito. Tem Estômago, que é uma história muito foda, muito incrível, que pra mim devia estar no Oscar, inclusive. Lisbela e Prisioneiro, Alto da Compadecida são alguns clássicos que eu lembrei agora e tô jogando aí pra vocês irem atrás e assistir. Mas existem muito mais. Gente, valorizem o cinema brasileiro. Não é porque você assistiu um filme ruim que todos eles são ruins. E Ainda Estou Aqui é um sucesso recente que é a prova disso.